que hoje eu tô assim, ó, focada em tirar o seu medo de fazer qualquer procedimento na face com agulha. Eu sou Cibele Paranhos, formada há 10 anos, atuando há 10 anos com clínica da dor, com manobras manipulativas de agulhamento. E há 9 anos eu rodo o Brasil inteiro dando aula, ajudando fisioterapeutas a reduzir a dor do seu paciente, a dar resultado para o seu paciente. O meu nome é Resultado na Fisioterapia e hoje eu tenho um tema aqui que é muito questionado pelos meus alunos, que é dúvida, que é relação de dúvida muito forte, gente. Olha, nessa trajetória, no presencial, eu já formei quase 3.000 alunos, tá? Ao longo desses 9 anos. E todas as turmas, mas absolutamente todas, o grande medo se fazia na face. E muitos alunos, esse é o terceiro período da formação, muitos alunos chegavam nesse período hesitando e se preparavam para não fazer o agulhamento na face, para não ter riscos. E algo que eu sempre digo na sala de aula é: minha gente, acredite. Aqui você tem várias áreas nobres, concordo com você, você tem que ter todo o cuidado do mundo, mas aqui você não causa um pneumotórax. Por quê? Hoje, quando a gente vê os fisioterapeutas que começam, que têm o objetivo de fazer o curso, o primeiro lugar que eles querem agulhar, tanto para ser paciente quanto para o paciente, é o trapézio. E é a maior parte de busca. Eu quero ver como é que agulha o trapézio, já chega desejando, já chega pedindo. E o trapézio é uma das áreas, o trapézio, fibras médias, fibras inferiores, superiores, romboide, é uma das áreas que pode causar maior lesão, como pneumotórax. E nem por isso eu acho que as criaturas chegam pensando nesse processo. Mas por que a face é algo que gera tanto temor do fisioterapeuta? Porque, na verdade, esse medo, essa tensão, ela vem do paciente, ela é passada do paciente pra gente. Quando o paciente chega, que a gente deita ele na maca, que a gente chega à conclusão de que é preciso e necessário agulhar a face, o paciente mostra medo. Como lá no trapézio, lá nas costas, o paciente não sabe dessa possibilidade de pneumotórax, ele não tem conhecimento de nada disso, ele não tem medo de ser agulhado e isso não passa para o fisioterapeuta. Então, grande parte desse medo do fisioterapeuta vem do paciente. E eu posso afirmar para você que o que eu vou falar aqui vai fazer toda a diferença no seu procedimento da face. Gente, o quanto de pessoas que refazem meu curso, que já fizeram o curso, que depois de um tempo volta para fazer, porque tem músculos que não agulhou, que são muitos músculos que a gente vai passando, porque fez e o paciente referiu um hematoma, porque fez e o paciente referiu dor, e aí para de fazer como se a partir daquele processo traumático não fosse mais necessário nem oportuno para trabalhar com o paciente, entende? E aí é que mora o X da questão, gente, não é assim, não é assim. Como você trabalha com o trapézio lá atrás para o paciente e você não deixa de trabalhar, mesmo sabendo do seu risco, você não sabe se posicionar, você sabe qual é o ângulo, você sabe como fazer, não faça a mesma forma. Então, o desconhecimento da anatomia do profissional com medo do paciente é o que vai gerar um X aí, ó, de impossibilidades, de medo e de recuo no tratamento do seu paciente. Só que não dá. E hoje você vai sair daqui seguro, sabendo como fazer isso, onde evitar e quais são as áreas que já realmente pode causar um risco, que realmente pode causar algum tipo de trauma e sabendo se posicionar para o paciente, tá? Eu vou contar várias coisas aqui de alunos meus da prática clínica. Como eu digo, eu sou fisioterapeuta raiz, professora raiz. Aquela professora que tá ali, ó, atendendo todos os dias na prática clínica, que realmente conduz a parte clínica do paciente, não apenas de pesquisa, que isso faz muita diferença. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouco dessa jornada, desses 10 anos,
Inclusive, faço daqui a 2 dias. Tô aqui contando os meus dias para comemorar meus 10 anos. E eu adoro comemorar cada fase da minha vida. Eu acho que isso faz muito valer a pena, sabe? Cada passo. Não deixar que o ótimo tire o brilho do bom, na é verdade? Quantas vezes a gente leva tanto tempo programando, projetando, sem aproveitar e sem curtir e sem comemorar o hoje que tá muito bom. Então, não deixe que o ótimo tire o brilho do bom. Aproveito para pedir a você para encaminhar aí no aviãozinho para algum colega que já fez a formação em agulhamento, que tem dúvida, que não agulha face porque já teve algum tipo de trauma. A gente sempre conhece, né? Hoje eu já mandei aqui para alguns dos meus colegas, alunos que já fizeram o curso e que continuam com medo. E hoje eu abri uma caixinha perguntando qual é o seu medo de agulhar na face. E uma das respostas foi vascularização e medo de gerar hematoma no paciente. Então, vamos começar do início. Eu tinha um colega, há muito tempo que eu não vejo, que trabalha exclusivamente com acupuntura e algumas manobras da terapia manual. E ele chegava e dizia assim, olha, quando o paciente chega para mim, uma das coisas diretas que eu digo é, você vai fazer um tratamento com agulha, ok? Agulha é algo que vai furar, é algo que vai doer, é algo que vai deixar roxo, que pode deixar roxo. Então, é um procedimento de agulha que você já tem que ter essa informação, tá? Imagine quando a gente vai lá na dermato funcional, que faz microagulhamento, eletrolipólise, carbox. Uma das coisas que o fisioterapeuta fala é, não pode tomar sal. Quando você faz ácido hialurônico, e eu sei bem o que é isso, porque há uns 2 anos atrás, quando eu fiz a área de zigomático, maxila, eu tive um hematoma do momento em que o dentista teve que inserir a agulha para fazer a inserção do ácido, e ficou roxo, e 2 dias depois eu fui tomar sol e levei 1 ano com essa mancha, tá? E aí, a proporção que o ácido foi saindo foi que a mancha foi se dissolvendo. Então essa é a primeira relação que você, físio, tem que ter na sua cabeça. Não ter medo da crítica caso você venha fazer um hematoma, caso venha ficar roxo. Não tenha medo. Explique que é um procedimento de agulha. Agora, o que depende de você é isso aqui, ó. É a anatomia, tá? É não gerar lesão no seu paciente. Aí depende de você. Aí você tem uma grande responsabilidade de equilíbrio nesse direcionamento. E aí é que mora o erro do fisioterapeuta. Porque muitas vezes ele não dá prioridade no estudo da anatomia, no foco da anatomia. Ele não está sendo acompanhado nesse processo durante a sua formação do agulhamento, de ser, olha, gente, minucioso de onde, como deve agir. E aí é que mora o grande erro do fisioterapeuta, a imperícia, a imprudência do tratamento desse processo. Beleza? Então vamos lá. O que é que eu preciso para perder o medo do agulhamento? Primeiro, perder o medo da crítica do paciente. Eu acho que essa é o fator principal. Não ter medo de deixar roxo, porque roxo, você já sabe o que tem de vascularização, você sabe que pode acontecer. E aí, obviamente, gente, que quando você vai para um cadáver, é que você tem a real noção do que você estava falando. Quando você está com ultrassom, você consegue ser mais direcionado, né? Já me fizeram essa pergunta, inclusive, na formação. Professora, então seria extremamente necessário, para não causar lesão, o uso do ultrassom guiado? Não, isso inviabiliza a técnica. O que é mais direcionado é o conhecimento da anatomia e a percepção rápida. Então vamos lá. Quando eu insiro a agulha em uma artéria, em um ramo, em algo de vascularização, o paciente descreve imediatamente, vou colocar aqui, ó, agulhou algo vascular, gerou um agulhamento em área vascular, o paciente refere queimor, tá? Começou a queimar, começou a arder a área onde foi feita a inserção da agulha. E essa área de inserção de agulha, quando é que eu sei que não estou em cima de um ponto gatilho, Cibele, mas
Quando eu tenho um ponto gatilho, eu também posso ter essa sensação de queimou? Pode sim. Só que essa sensação de queimou, quando é ponto gatilho, ele vai cessar em aproximadamente 10 segundos. Por quê? 10 segundos correspondem às cascatas que o agulhamento a seco vai realizar. Quais são elas? Ele vai realizar nos primeiros 10 segundos todo o equilíbrio químico e elétrico da inserção da agulha. Então, modulação dos nociceptores, redução de acetilcolina, redução de bradicinina, acetilcolina contração, bradicinina sensibilidade. Então, ele começa a reduzir. Inserir na área. O paciente referiu, queimou, eu aguardo até 10 segundos para poder ver se essa sensibilidade, se essa relação dolorosa passou, tá? Se não passar em 10 segundos, existe grande possibilidade de você estar na área vascular. E essa sensação de queimou, ela é contínua e o paciente, ele transfere assim, ó. Não tá queimando, ardendo, tá muito, Sibeli, tá muito desconfortável. Você já sabe que é uma relação vascular, tá? E isso serve pro corpo todo, tá, gente? Mas principalmente na face. Outra relação que eu tenho que ter o máximo de cuidado ao inserir a agulha na face é o ângulo. E quando eu falo ângulo da inserção da agulha, eu tenho que ter uma preocupação com a força da batida da agulha. Tá? O ângulo de força da batida da agulha. Eu tenho que ter toda essa concentração, sim. Muitas vezes, no momento do curso, o aluno tá lá, ó, parecendo que vai afundar a agulha no paciente. A agulha entorta. É por isso que dentro da formação, o momento de chegar na face do paciente ele é o último. Porque a mão já foi trabalhada, já está mais refinada, tá? E aí, o ângulo, a posição do rosto, a localização exata da musculatura vai gerar mais confiança para o terapeuta e essa confiança ela vai ser passada para o paciente, tá? Então, o ângulo e a força da batida. Aqui, eu tenho que trabalhar com ângulos específicos e com baixa força. Isso não quer dizer, o que acontece muito na sala de aula, que o aluno tem que dar várias batidas, certo? Quando você, imagine você, seu rosto tá ali, alguém tá batendo, ó, várias vezes no seu rosto, isso não é desconfortável? Gera um desconforto, gera algo, é estranho. Então eu tenho que ser certeiro e evitar ficar dando várias batidas. Geralmente, o fisioterapeuta que dá várias batidas na agulha é um fisioterapeuta que está inseguro, tá? Ou ele está inseguro da anatomia, ou ele está inseguro da técnica, ele está inseguro nesse processo. Deixa eu só espiar aqui. Todo mundo me vendo e ouvindo bem aí, né? Beleza? Pronto, nem dei. Ai, que delícia, Eric! Já virou meu programa favorito, almoçando com minha tia Cibele. Amei! Amei, amei, amei. Venha, meu filho, seja bem-vindo, que essa semana a gente tá pegando fogo. Então, isso aqui, ó, vai gerando todo esse temor do fisioterapeuta em agulhar a face. Beleza. Tirei, né, eliminei as dúvidas iniciais, agora eu vou para anatomia. Olha só, eu vou trazer agora para você de uma forma a criatura 0800, clara, rápida e caceteira, para você entender quais são as áreas que você não deve trabalhar e o porquê. Beleza? E o porquê que você tem que ter todo o cuidado de trabalhar a face do seu paciente. Concordo com você. Olha só. Aqui em azul é a mandíbula. Tá vendo? Desenhei aqui a mandíbula. Massa. Esse listradinho aqui, que eu estou passando aqui por cima, é a glândula parótida. Então, a glândula parótida está aqui em contato com a área da mandíbula e maxila um pouquinho.
E é uma área que você deve evitar. O que que eu vejo? Muitos fisioterapeutas, estudantes, durante o curso, vindo agulhar na área da glândula parótida. Tem necessidade? É o objetivo? Não. Quais são os músculos que nós queremos trabalhar quando falamos de agulhamento na face? Vou colocar aqui, ó, masseter. Pterygoidal lateral. Vou falar quais são as importâncias de trabalhar ele. Músculo temporal. Certo? Digástrico anterior e posterior. Então, essas são as estruturas que nós queremos agulhar. Que diacho você vai fazer na glândula parótida? Qual o objetivo? Nenhum. Só que muitas vezes o fisioterapeuta acaba vindo para a glândula parótida porque está buscando uma masseter. Então, aí volta o desconhecimento da anatomia. E qual a importância de se trabalhar o masseter? Todas. O masseter ele vai gerar dor no pavilhão auditivo. Então, o paciente que está cursando com a dor aqui, ó, dentro do ouvido, com desconforto, é um paciente que está sentindo dor nos dentes a ponto de muitas vezes não conseguir tocar, que já foi no dentista várias vezes, que não teve melhora. É um paciente que está com a dor acima da sobrancelha, no ápice da cabeça, tá? Então, é um músculo extremamente importante. Só que eu tenho que me ligar na ação muscular. No que eu estou fazendo de ação, ó, e como, até onde a borda que eu vou. Então, é preciso fazer uma anatomia palpatória específica do masseter entre maxila e mandíbula, solicitando a ação muscular, né, com resistência, é o que eu sempre indico aos meus alunos, e que você venha para frente, não vá para a glândula parótida. Ok. Paciente, localizei o masseter, gerou um queimou ainda assim. É um queimou que passou de boa. Isso aí é grande hipertonicidade, tá? Outro erro grande que eu vejo muitos fisioterapeutas esquecendo desse processo está... Vamos lembrar da anatomia aqui, gente, ó. Mandíbula, área posterior à mandíbula, tá? Que eu tô no osso temporal. Eu tenho vindo quem aqui, ó? Nervo auricular posterior. E aqui abaixo eu tenho nervo facial emergindo do forame estilomastoide. Opa! Então, Cibele, se você for colocar área de prioridade, de importância de cuidado no momento de agulhar, você me diria que o temporal e o pterygoidal lateral seriam áreas de maior cuidado? Sim. Tanto que no meu curso eu mostro como agulhar a área do temporal e eu dou uma área exata, onde possivelmente você não vai pegar nenhum tipo de nervo ou artéria. Artéria temporal anterior, artéria temporal média ou artéria posterior, tá? E aí, agora imagine um fisioterapeuta que entendeu a necessidade de agulhar o temporal, ele vai lá e pô, na cabeça do paciente, né? Bate com muita força na área do temporal, sem avaliar nada disso e anatomia. E aí, o que o paciente vai descrever no momento que eu agulhar, por exemplo, nervo auricular posterior? Ele diz assim, ó, ai, eita, que dor fina, nossa, que dor fina que veio pra dentro do meu ouvido e ela não está passando. E se o fisioterapeuta ainda fizer, agulhei aqui e fizer manobra de Rung, tentar inserir máximo essa agulha e gerar mais movimento em cima desse nervo, pode acontecer o quê? Assim como pode acontecer, a gente não tem descrito isso na literatura, mas assim como pode acontecer no punho, nervo radial, mediano, você pode gerar uma paralisação temporária, tá? E aí, como é que eu devo fazer essa inserção? Ah, Sibeli, a melhor forma então é não agulhar. Eu vejo muitos alunos dizendo isso. Não é isso.
Eu sei exatamente de onde está vindo, ó. Então eu tenho o nervo facial emergindo do forame estilomastoide, então eu vou achar essa área da mastoide. Eu sei que superiormente, vindo em contato a área do estilomastoide, eu tenho o nervo auricular posterior, vindo com duas possibilidades aqui, tá? E aí, gente, aqui entra a anatomia palpatória em crânio. Peço ao paciente para morder com força, peço a ação da musculatura temporal entrando, e aí você vai ver que geralmente no ápice da orelha, aqui ó, é onde geralmente é mais tranquilo de você agulhar. Por isso que com uma das mãos eu não coloco a luva para que eu sinta pulsar ou que eu sinta relevos, que eu sinta alteração. Mas quem é que vai me guiar? A anatomia. A anatomia. E aí eu sei que o nervo facial, ele vai vir aqui, ó, se dividir em 3 ramos aqui para mim, que vai ser o ramo para o zigomático, então eu tenho que saber a área do zigomático, ramos bucais e ramo para a mandíbula. Então, mais inferior aqui, eu tenho o ramo da mandíbula, tá? E aí, sabendo isso aqui, eu já sei que eu tenho poucas áreas para trabalhar, só que aqui eu tenho um espaço, então eu tenho que trabalhar nesses espaços. E outra coisa, quando eu vier nessas áreas, eu vou inserindo aos poucos. Eu faço ó, uma tração desse tecido para frente, para cima, para descolar o máximo que eu puder. E é por isso que vários alunos me perguntam, Sibeli, eu vou fazer pistonagem, eu vou fazer movimentação rítmica? E eu vou dizer, depende. Depende da sua certeza e segurança, tá? Principalmente aqui quando a gente está falando, por exemplo, do músculo pterigóide lateral, que sim, importantíssimo para trabalhar na disfunção temporomandibular, mas você precisa estar muito seguro da ação e a área onde você vai entrar, tá? E aí, a anatomia é que vai te dar essa segurança. Tudo bem até agora, gente? Tudo bem até agora? Isso, Eric. Para o bruxismo, avaliar uma seta, a face massetérica, é importantíssimo. Tem que trabalhar, tem que liberar. Mas observe que, se você não tiver com a anatomia muito bem direcionada, muito boa essa dica. Que bom, Fábio, seja bem-vindo. Mari, ótimo. Então, assim, você vai fazer besteira, beleza? E aí, poxa, Sibeli, eu não estou seguro na anatomia. Para e volta para estudar anatomia. Para e volta. É preciso fazer. Quando eu tive, né, a oportunidade de planejar fazer meu curso online, transformar o meu curso depois de 9 anos, depois de 3.000 fisioterapeutas quase capacitados, eu queria ter a certeza que o fisioterapeuta não iria fazer nenhum tipo de erro na prática clínica. Foi por isso que eu criei o dia do agulhamento. Então, no dia do agulhamento, ele tem que estar com o paciente dele, ele tem que botar a câmera em cima da estrutura que ele vai agulhar para que eu veja se o agulhamento está indo corretamente. Isso ele tem que assistir toda a carga horária prática, ou teórica e teórica da prática, e me mostrar ao vivo como ele está fazendo isso aqui. Porque é uma responsabilidade, minha gente, muito grande, tá? E aí é que mora o perigo desse processo. Aqui, ó, na mandíbula, eu tenho uma cápsula articular, tá? A cápsula articular, olha só quem está aqui para medial, nada mais, nada menos que a artéria maxilar. E aqui é que mora o risco de você estar agulhando no momento do pterigóide lateral, de gerar algum tipo de perfuração momentânea, né, na artéria maxilar, que acontece. Então, quando o fisioterapeuta ele for fazer a palpação para localizar o pterigóide, dá para sentir se tem uma pulsação, porque a artéria maxilar ela está na frente da cápsula articular. E mais à frente, descendo aqui, vindo do crânio, ó, vindo aqui, eu tenho o nervo mandibular e o gânglio óptico. Olha aí.
e o nervo lingual. Então, eu tenho que ser extremamente específico para entrar nessa área aqui, que é onde se agulha para liberar o pterigóide lateral. Mas, Sibeli, agora vem na anatomia, fiquei com mais medo ainda. Não, para tudo. Nós estamos falando de uma técnica que tem 21 anos de pesquisa científica e que nesses 21 anos mostra em disparada a grande vantagem de você trabalhar com agulhamento a seco na disfunção temporomandibular. Eu recebi uma paciente essa semana que estava fazendo fisioterapia já há algum tempo e ela não conseguia abrir a boca, ela não tinha amplitude de movimento ainda na fisioterapia. E, gente, acredite, eu fiz uma liberação com agulhamento numa seta e no músculo temporal. E a paciente conseguiu abrir a boca. Mas, Sibeli, por quê? Por que essa ação? Por que esse resultado tão fantástico? Porque nós estamos falando de uma técnica que não precisa você graduar a sua força nem manter a força como no Jones. Eu estou falando de uma técnica que vai ter efeitos químicos e elétricos começando no primeiro segundo e que dá efeito em 1 minuto. Então você não pode deixar isso aqui passar por conta do seu desconhecimento anatômico. Mas também você precisa saber qual dessas relações pode estar associado, tá? E aí o pterigóide lateral, gente, ele tem uma grande correlação, por exemplo, com rinite e sinusite, com dor de cabeça, tá? Sabe aquele movimento que o paciente de abertura e fechamento da boca que faz zoada, que você ouve, né? Crepitação. Isso pode estar associado ao pterigóide lateral em grande tensão, tá? Então, as dores de ouvido do paciente pode estar associado com pterigóide lateral e com músculo masseter. O digástrico posterior, ele vem aqui, ó, da mastoide para o osso hioide. E essa relação aqui dele está envolvidíssima no processo de dor também da disfunção temporomandibular. E o digástrico anterior, ele vem aqui, ó, da parte anterior da mandíbula para o osso hioide. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que o paciente, o digástrico aqui, ó, daqui para aqui, paciente que tem rouquidão, sensação de cansaço, dor de garganta com frequência, isso tem relação com o digástrico anterior. E você precisa liberar essa estrutura e saber como você vai passar. Mas aí, olha só, quando eu falo do digástrico posterior que eu desenho aqui, você já tem que ter todo um pensamento de uma outra estrutura, que chama-se carótida externa. Ó, vindo aqui posterior, tá? Ao esternocleidomastoide, uma estrutura extremamente nobre que vai dar ramificações, nada mais, nada menos, para a artéria temporal superficial, artéria maxilar, artéria meningea média. Só peguei 3, porque são várias. Então, a exatidão da localização dessa agulha é de extrema importância, porque você já tem outro ponto vascular aqui que pode gerar alguma orientação. Então, o medo do seu paciente, ele é específico, ele é válido. E o seu medo também. Mas a sua negligência com a anatomia, ela não pode acontecer, tá? Então, nesse caso aqui, ó, do agulhamento do digástrico posterior, esse fisioterapeuta, ele tem que estar fora daqui de trás. Ou ele está na parte óssea, na mastoide, exatamente, ou ele está no caminho entre o osso hioide, tá? E é muito comum ter tensão. Então, paciente que é professor, paciente que é palestrante, paciente que é advogado, juiz. Nossa, eu atendi uma vez um procurador que ele não conseguia dar risada, porque quando ele dava risada, ele sentia tanta dor que se engasgava. Esse paciente veio de um dentista, que é meu parceiro, Dr. Diogo. E esse paciente, ele disse, Sibeli, eu estou extremamente incomodado, porque eu trabalho falando e eu não posso rir, eu não posso dar risada, porque eu não consigo de dor e eu não consigo deglutir. Olha só. E na minha clínica, eu tenho um núcleo de fonoaudiologia. Então, eu trabalho muito junto com elas. E é incrível como a gente potencializa o resultado.
Então, se o paciente chega com uma disfagia, que é uma dificuldade de deglutir, ou dor, odinofagia, né? Dor à mastigação, à deglutição, desculpe, e dificuldade e alteração desse processo, eu tenho que ver a parte muscular, certo? Para que depois ela trabalhe força. E quando a gente trabalha junto dessa forma, o resultado é muito maior, tá? Então, eu libero a estrutura, agulho, e agulho sim o digástrico posterior, mesmo eu sabendo que eu tenho a carótida externa. Então, eu preciso apenas saber exatamente o ângulo e quanto que eu vou fazer desse agulhamento. Tudo bem? Mas o resultado é sensacional. Então, é isso. A relação do medo, do agulhamento, ele está extremamente associado com o desconhecimento da anatomia, tá? E do direcionamento técnico específico. Então, você não pode negligenciar nesse processo com o paciente, deixar de fazer, porque simplesmente existe o medo. E você precisa passar essa segurança para o seu paciente. Olha, fique tranquilo, aqui está o nervo, você vai sentir tal descrição se eu tocar nele. Você só gera uma paralisia temporária dessa inervação se você continuar fazendo a movimentação rítmica em cima desse nervo. Se você tocar o nervo e retirar, você não faz nenhum tipo de paralisia. Claro isso, minha gente? Ter essa noção específica do que é e de como que acontece, deixa eu girar minha luz aqui, e de como que acontece, te dará essa segurança, tá? Outro dia, eu encontrei uma criatura bem desagradável, né? Uma médica, e eu falei assim pra ela, ai, lembra de mim? Você lembra de mim? Fui eu que cuidei de você, tarará, tarará. E aí ela falou assim, ah, você é aquela da maca, que eu tenho uma maca de flexo de extração. E aí eu falei, sim, sou eu. Ela falou, ah, então foi por isso, porque eu queria te esquecer. Porque depois, logo depois da técnica, eu fiquei morrendo de dor e minha dor piorou. E aí eu parei, falei assim, nossa, foi mesmo, caramba e tal. Quando a senhora passa uma medicação, que essa medicação dá efeito colateral, a culpa é sua? E ela parou assim, sabe, gente? Falou assim. Mas ela ficou muito sem graça. E eu venho trabalhando nesse processo com os meus alunos. Para que tire essa crença do medo e essa relação de culpa. De que eu escolhi ou eu fiz algo de errado. Não é assim. Quando o paciente tem uma reação com a medicação, é uma reação e pronto. Assim como é com a técnica. Então, se ela ficou roxa, olha, criatura, eu tô trabalhando com a técnica que é de agulha. Então, é extremamente comum. O que eu não posso gerar em você é uma lesão anatômica com a agulha. Entendeu? E, tranquilamente, seguindo os passos e o direcionamento, não vai ter nenhum tipo de medo. Então, me despeço de vocês nesse momento, que vocês tenham uma segunda-feira maravilhosa para quem tá trabalhando. Hoje eu estou de folga, só vou trabalhar quarta-feira. Precisada, minha gente, como eu tava precisada desses dias. Cheguei da praia e vim direto fazer a live para vocês, tá? Um beijo enorme para quem tá aqui todos os dias. Só agulhei até hoje maceta e temporal. Agulha o pterigóide também, tá? Pterigóide dá excelente resultado. Agulha de gástrico posterior, de gástrico anterior, sem medo. Revisa a anatomia, mais ligada a bruxismo. Sim, o maceta, o temporal, o pterigóide também, Eric, você vai ter bons resultados. E o de gástrico tá muito associado com essa relação de dor, de tensão. Eu, inclusive, Eric, eu agulho o maceta e o temporal também quando eu tenho cervicalgia, tá? Por conta das conexões de fáscia mesmo. Então, é algo que eu sempre utilizo, sempre trabalho.
formação de ponto gatilho intemporal. Ponto gatilho intemporal, ponto gatilho masseter, ponto gatilho em pterigoidal, em gigástrico, em risório, tá? Orbicular da boca, orbicular dos olhos, tem muita atenção. É algo que eu vou, inclusive, expandir na minha formação. Eu vou colocar esses músculos para ensinar os meus alunos. Agora já estou pronta para direcioná-los especificamente. Eric, muito obrigada pela sua participação.